Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Roberta de Souza. Bem-vindo ao canal Maranatã. Vem, Senhor Jesus. Como vocês estão? Como está na cidade de vocês? Está muito frio? Deixa nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não compartilhou e não fez e não deixou seu comentário, se inscreva, comente, deixe o seu joinha para que possamos crescer como canal. Bora pro vídeo? Leitura do Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge de Panfilia. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioca da Pisídia. E, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus lhes concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir a Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Que vai fazer, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Jerusalém um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ver qual é o- aquele parágrafo que a gente, né, vamos deixar ele mais marcadinho. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador que é Jesus. É nessa passagem bíblica nós podemos ver um Deus que ele faz uma promessa, que ele é um Deus de aliança. Deus fez uma aliança quando o apóstolo Paulo ele vai relembrando, certo, tudo aquilo que aconteceu no passado, um Deus que tirou o seu povo do Egito como que estava como escravo, um Deus que deu uma libertação, um Deus que esteve com aquele povo no deserto esses 40 anos, provendo, gente, com toda a provisão. Talvez não era da forma que o povo de Israel queria, mas um Deus que ele foi presente, um Deus que ele estava com aquele povo, um Deus que está. Então, nessa passagem, nós podemos ver que é um Deus de aliança, porque ele é um Deus que ele fala, certo? Ele fala do Antigo Testamento, que ele tirou aquele povo do Egito, que ele deu aquele povo um lugar para sobreviver, que ele, né, ele veio com Saul, ele veio com os reis,
Ou seja, ele é um Deus que ele cumpriu a promessa. Qual foi a promessa? Que ele ia mandar um Salvador, que ele ia mandar o Messias. E podemos ver que se cumpriu tudo aquilo que Deus foi falando, todas as promessas que Deus foi falando, ele foi cumprindo, se cumpriu em Jesus. Jesus, ele veio para nos trazer salvação. Como disse Isaías, graças às suas santas chagas nós fomos curados. E essa cura não é só uma cura do corpo, é uma cura do corpo e da alma. Quando olha a graça maravilhosa que nós católicos temos, aquela hemorraíza, ela tocou somente a orla do manto de Jesus e ela foi curada. Ela foi curada daquela hemorragia que ela tinha fazia 12 anos. Imagina se, gente, você está com sangramento 12 anos. Aquela mulher gastou todos os seus recursos e ela só ao tocar a orla do manto de Jesus, ela foi curada. Porque para isso veio Jesus. Jesus nos trouxe salvação, ele nos trouxe vida e vida em abundância. Então, a importância da gente, né, nós católicos, a graça que nós temos de poder receber Jesus na Eucaristia, de ter Deus, de ter Jesus dentro de nós. Por isso que ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é um Deus que está conosco em todos os nossos caminhos. Ele é um Deus de promessa. E ele é um Deus que cumpre as promessas. Aí você pode perguntar, no dia de hoje eu acho que Deus nos está deixando bem claro isso, que Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança. Então, o que Ele quer nos dizer? Que Ele está aqui conosco. Talvez você está passando por uma situação difícil, é, saúde, vida financeira. Eu sigo dizendo, gente, Ele é Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode fazer possível aquilo que para nós humanamente é impossível. E Ele é um Deus que Ele cumpre as promessas. Aí você pode se perguntar, mas como eu sei quais são as promessas que Deus tem para mim? Sabe quais são aquelas promessas? É aquele sonho que você tem, aquele desejo que você tem no seu coração. Essas são as promessas que Deus tem para você. Porque Deus fala conosco através do coração. Gente, nós não temos controle de nada. Nós ficamos pensando, né? É que eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. E não é assim. Deus, ele é soberano sobre a terra e o céu, ou seja, ele faz todas as coisas. Sabe aquele sonho que você tem, aquele desejo que você tem, que você não sabe como você vai acontecer? Coloca nas mãos de Deus, porque ele pode todas as coisas, só ele pode resolver todas as coisas. E se ele colocou no seu coração, é porque ele vai fazer. Então, nós como os cristãos, às vezes a gente passa por certos combates que nem da gente é. Eu vou dar um exemplo hoje. Eu tenho uma amiga, ela é doutora, uma amiga de muitos anos. Eu vivo aqui no Chile e eu sou residente no Chile e ela era pediatra do meu filho. Quando eu cheguei em 2016, com meu filho de 6 meses no Chile, foi a pediatra do meu filho e a gente fez, ao largo do tempo, uma certa amizade. E ela me chama hoje, dizendo que ela está com um diagnóstico difícil. Claro, a gente como amiga, a gente acolhe, a gente dá aquele carinho, mas a gente também pode perceber como Deus é tão providência. Olha as providências que Deus vai dando. Ela é médica, ela tem acesso a tipo de precância que ela tem, de um bom especialista. Então, são pequenos sinais da graça que Deus vai dando para a gente. Deus quer ver a gente lutando, gente. Então, se você está passando por alguma situação difícil, ou você tem um sonho, né? Eu quero um anelo, eu quero algo, pode ter certeza que Deus, ele é um Deus da promessa e ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Tudo aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Gente, quando ele fala, está falado, está decretado. Então, em nome de Jesus, que nós também possamos viver
essa promessa, que nós possamos eh, ter a certeza que não importa qual seja o nosso problema, não importa qual seja o tamanho, Deus está comigo, Ele está com você. Ele prometeu para nós toda essa semana. Então eu estou com meu coração tranquilo em referente à minha amiga, porque eu sei que Deus está cuidando dela. Eu sei que Deus, ele enviou toda a providência, ele fez todo um cenário para acolhê-la. Nós estávamos, por circunstância dela, né, dela ter que ter feito a especialidade dela em outra cidade. Nós nos afastamos durante uns 6 anos. E agora que nos reencontramos, deve ter uns 2 meses. E, e, e ela vem com essa uma notícia triste, mas eu fico pensando, ela nesse momento ela está precisando colo, ela está precisando de alguém que conhece ela realmente, que realmente seja amigo, porque quando a gente está no estrangeiro, a gente fica meio, né, sem tanta amizade, a gente tem um pé atrás, mas eu tô com meu coração tranquilo porque eu sei que o Deus da cura, o Deus do milagre, é o Deus que cuida dela. Então eu, como amiga, eu vou interceder. Então, no dia de hoje, a gente vai pedir a Deus a providência para todos aqueles que estão passando por um momento difícil na saúde ou qualquer outro problema, que Deus nos possa guiar, assim como Ele guiou e Ele disse na palavra que Ele enviou provisão para esse pessoal, para o povo de Israel durante 40 anos no deserto, que Ele possa enviar a divina providência na nossa vida. Se vocês não se inscreveu, se inscreva, deixa seu joinha, comente, para que o canal possa crescer. Que Deus, o Deus de Israel, ele possa fazer milagres e prodígio na sua vida. E que nós possamos também abrir o nosso coração para poder escutar todas as coisas que Deus tem para nós. Um beijo e até a próxima.